Fala aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre os enums do TypeScript. Vou te mostrar algumas curiosidades aí sobre eles que vão te fazer pensar duas vezes antes de usar enum novamente. Bom, então para a gente começar, vamos falar do enum mais simples aí que a gente tem no TypeScript, que é o enum com valores numéricos. Para isso, já vou trazer um enum aqui para a gente, que eu chamei de userType, e temos três tipos aqui de usuário. A primeira curiosidade que a gente observa é que no nosso JavaScript, que é gerado a partir desse TypeScript, a gente vai ter uma variável, né, com o mesmo nome do nosso enum, que é um objeto que vai viver no JavaScript representando esse enum. Essa é a primeira curiosidade. Por que eu digo isso? Porque normalmente quando criamos algo no TypeScript, por exemplo, vamos criar aqui um type userType union e vamos passar aqui alguns valores como admin e regular, só para a gente exemplificar. A gente vê que a criação desse tipo não gera nada no nosso JavaScript. É isso que a gente imagina que aconteça, né, quando a gente está trabalhando ali com as tipagens, mas o enum ele é um cara especial nesse sentido. Legal? E aí a segunda curiosidade que a gente pode destacar aqui é a estrutura desse objeto, porque vemos aqui que temos os valores numéricos, como estamos falando de um enum numérico, mas temos também aqui as chaves sendo atribuídas. Então vamos dar um console log nesse objeto, já que ele de fato existe, e vamos ver como que é essa estrutura. E vemos que temos aqui os valores numéricos mapeando para as chaves e também temos as chaves mapeando para os valores numéricos. Legal? Então é como se fosse aí uma via de mão dupla para estar acessando esses valores. Podemos fazer aqui um userType.regular nesse console log, que vai me retornar aqui o valor 1, porque estou acessando este cara, e também conseguimos acessar userType na chave, onde temos ali o valor 1, legal? E esse cara vai me retornar a string regular. Então é uma forma aí de você estar acessando tanto uma coisa como outra, legal? Essa é outra curiosidade que temos aí. Uma outra curiosidade que temos em relação aos enums numéricos é a forma que eles são inicializados. Então aqui vemos que temos admin, regular e premium. E a gente inicializa essa contagem aqui de 0. Essa é a maneira padrão do TypeScript. No entanto, você consegue dar ali um outro valor para o TypeScript utilizar. E aqui eu passei o valor de 10 e a gente vê que os valores seguintes, né, ele faz um alto incremento. Obviamente, poderia estar passando um valor para cada um. Se eu passo aqui 20, a gente vê que o seguinte vira 21. Então, poderia estar, sim, passando um valor para cada um. E é até interessante pensar dessa forma, porque como o admin aqui ele tem um valor de 0, isso significa que se você tiver alguma lógica ali que vai fazer, por exemplo, um if, né, vendo esse valor ali do admin, como é um valor 0, ele vai ser avaliado como falso, e aí esse valor aqui ele nunca seria executado, esse bloco do if. Legal? Então é interessante saber o que está acontecendo ali por trás dos panos. Certo? Para a gente ver um pouco mais agora sobre os enums numéricos, vamos criar aqui uma função que vai receber aqui um userType, legal? Só para a gente poder brincar aqui com esse cara. Então vamos chamar aqui essa função checkUserType e vamos passar aqui userType.admin. É assim que a gente utiliza o enum. Então até então aqui nenhum segredo. Porém, vamos ver se a gente também consegue passar o número 0, já que admin é o número 0. A gente sabe que é esse cara que está lá dentro. Então, vou chamar aqui a mesma função passando o valor 0 e a gente vê que funciona. Tudo bem, isso era esperado. Mas a gente vê que começa a ficar um pouco interessante quando a gente consegue chamar essa mesma função passando, por exemplo, um número que não tem nada a ver, que não faz parte ali do nosso enum, tá? E o TypeScript não reclama disso, ele não faz essa validação. Então, esse aí é uma espécie de um risco, né, que você acaba correndo quando você trabalha com esses enums numéricos. Então é algo aí que tem que ter bastante atenção. Um outro ponto aqui que a gente pode estar falando é sobre múltiplas declarações desse enum userType. Então supomos que em algum local ali da sua aplicação você declare novamente, né, o mesmo enum, porque a gente vê que aqui no JavaScript esse cara ele já existe, né? Essa variável userType, e o que eu vou fazer aqui agora, eu vou declarar novamente esse enum userType, tá?
E aí a gente vê que ele já começou a duplicar ali aquela definição no lado do JavaScript. E eu vou passar para esse cara aqui somente um tipo de usuário, que eu vou chamar de Super Premium. E aí ele pede para você fazer o seguinte: como você tem múltiplas declarações de enum, ele pede que pelo menos um deles tenha uma inicialização de valor, que é aquele valor que a gente passou ainda há pouco. Então, se eu venho aqui e passo, por exemplo, 0, e aí eu estou fazendo isso propositalmente, tá? A gente vê que tanto o mesmo objeto, tá? No valor 0, ele tem aqui primeiramente admin e depois no valor 0 ele tem super premium. Então, a gente está sobrescrevendo esse cara. Então, se a gente der aqui um console.log agora em userType, a gente vai ver que bagunçamos ali esse nosso objeto, porque agora temos a chave 0 com super premium, os demais aqui normalmente, porém aqui nessa segunda parte, né, onde temos as chaves, vamos ter admin com 0, super premium também com 0, então a gente vê que já ficou um pouco quebrado. Então é interessante estar tomando bastante cuidado caso você venha a declarar aí esses enums mais de uma vez. Legal? Bom, então vamos falar aí dos enums de string agora, que também são bem semelhantes. Legal? Então, para isso, vamos começar limpando aqui um pouco desse código e vamos converter esse enum para um enum de strings. Então, vamos basicamente passar aqui um valor de string para cada chave. E a primeira curiosidade que a gente vê é que continuamos aqui a ter algo no nosso JavaScript. No entanto, já é um JavaScript mais simplificado, esse objeto que a gente tem aqui. Então, se damos um console log nele, userType, a gente vê que não temos mais aquele acesso de mão dupla, onde tínhamos os valores numéricos, né, os valores e as chaves e os valores. Agora temos somente chave-valor, então é um objeto aí mais simples. Essa seria a primeira curiosidade. Para a gente estar vendo também outras curiosidades em relação ao enum de string, eu vou trazer aqui aquela mesma função que a gente tinha no exemplo anterior, tá? Essa função checkUserType, só mesmo para a gente estar brincando aqui com esse cara. Então, se a gente chama essa função passando um userType.admin, a gente está usando o enum da maneira correta, da maneira esperada, tudo funciona tranquilamente. Porém, se a gente chama esse cara passando a string admin da mesma forma que passamos o valor 0 no exemplo anterior, e foi um exemplo válido, a gente vê que nesse caso aqui o TypeScript já não aceita. Ele fala que essa string admin não é assinalável ali ao parâmetro do tipo userType. Legal? Então, essa é uma curiosidade aí sobre os enums de string, porque a gente está, de certa forma, perdendo aí um pouco de flexibilidade. Em que sentido? Imagine que você está criando uma biblioteca, né? E aí você está utilizando lá os enums de string. Isso significa que a pessoa que utilizar a sua biblioteca, toda vez que ela precisar trabalhar com esses enums, ela não vai poder passar o valor dessa forma e ela vai ser obrigada a importar aí o seu enum. Esse não é um grande problema, mas imagine também que você tem uma aplicação e você está recebendo esses valores ali como input do usuário ou algo do tipo. Você vai ter que criar algum mecanismo ali para poder passar para o TypeScript, né, esse valor em forma de enum. Legal? Então, você estaria aqui que fazia aí um cast ou algo do tipo, que já não é uma boa prática. Então, é interessante estar vendo isso aí. Vamos ver mais uma curiosidade aqui sobre esse cara, que é quando a gente cria aqui um outro enum. Legal? Vou chamar de enum userType 2. E eu vou ter basicamente aqui os mesmos valores. E aí aqui eu vou chamar a minha função passando o userType 2. E a gente vê que mesmo ambos enums aqui tendo os mesmos valores, as mesmas chaves, ainda assim o TypeScript não permite a gente passar esse valor, porque ele entende esses dois enums como diferentes, mesmo que eles tenham os mesmos valores, as mesmas chaves. Legal? Então é interessante estar entendendo isso aí sobre os enums de string. Então a gente vê que perdemos um pouco de flexibilidade, né? Ficamos mais amarrados aí a estar sempre utilizando somente a referência do enum, né? E vemos também que o objeto ele já fica ali um pouco mais simplificado, mas que ainda assim temos JavaScript sendo gerado, talvez não da forma que a gente gostaria, por conta desse enum que a gente criou. Legal?
Bom, vamos falar agora aí dos const enums, porque eles parecem bastante promissores. Então vamos ver como que eles funcionam. Primeiramente eu vou remover aqui parte desse código que a gente não vai mais utilizar e vou ficar só com essa parte aqui, legal? Então a gente vê que temos aqui o nosso JavaScript, tudo tranquilo até então. A única alteração que eu vou fazer nesse código vai ser incluir a palavra const aqui antes do meu enum, legal? Então ele virou aqui um const enum. E aí a gente já vê a diferença que isso faz no JavaScript. Basicamente a gente não tem mais aquele objeto sendo gerado, né? E toda vez que a gente utiliza o nosso const enum, a gente vê aqui que o TypeScript coloca esse comentário para poder mostrar ali que esse valor está vindo ali do seu enum. E vamos ver se a gente consegue também utilizar o valor admin ali de uma maneira mais flexível, e a gente vê que também não consegue, e isso fica aqui de uma maneira diferente no código final. Tá? Então, a princípio, o const enum ele parece bastante interessante, porque ele não vai gerar esse objeto final ali no seu JavaScript, pode ser um problema para você nesse sentido. No entanto, o uso dele é bastante desencorajado pela documentação do TypeScript, porque se você está consumindo esses const enums de uma biblioteca, ou se você está publicando uma biblioteca utilizando esses const enums, isso pode limitar bastante a forma que o seu código será transpilado. Você talvez precise mexer ali no seu tsconfig.json para poder alterar algumas coisas somente por conta desse const enum. Então, o const enum, nesse sentido, só o fato de ter essa parte da documentação do TypeScript já é motivo suficiente para não estar utilizando ele. Legal? Eu vou deixar o link da documentação, onde você consegue ver em mais detalhes como que funciona, né, essas limitações aí no uso do const enum. Beleza? Então agora vamos falar aí de uma solução bastante comum para esse problema, que você vai encontrar aí em muitas codebases em TypeScript, que é basicamente ter simplesmente um objeto JavaScript desde o começo, porém utilizando também o TypeScript a seu favor. Legal? Então vamos alterar aqui esse cara para virar uma simples constante JavaScript mesmo, um simples objeto. Legal? E aí eu já vou remover aqui parte desse código que está dando erro. E aí o que acontece é que agora a gente não tem mais a tipagem userType, porque temos somente um objeto. Se a gente ver aqui qual que é o tipo desse objeto que foi criado agora, deixa eu colocar aqui esse atalho para a gente vê que essa constante ela é do tipo onde temos as chaves admin, regular e premium, porém os valores são string. O que a gente pode estar fazendo aqui é utilizar o sconst, e isso já altera aqui a nossa tipagem, legal? E agora temos de fato os valores aqui em vez do tipo string. Então, como eu disse anteriormente, se tiver alguma dúvida em relação ao sconst, né, o const assertion, dá uma olhada no vídeo que a gente já tem aí no canal. Então, vou remover esse cara aqui, já sabemos qual que é o tipo desse objeto. O que a gente precisa agora é criar esse tipo userType baseado nessa variável. Legal? Então, vamos criar aqui o type userType. Vou, a princípio, passar aqui n, e aí a gente vai criar esse cara parte por parte. Legal? Então, se a gente passar aqui type of e passar a variável userType, a gente vê que temos, de fato, todo o objeto ali que a gente acabou de visualizar. Então, vamos dar mais um passo adiante e vamos pegar as chaves desse objeto, passando aqui o keyOf. Legal? Então, keyOf, type of userType. Então, estou pegando as chaves do tipo dessa variável e ele resolve para mim aqui com admin, regular e premium, porém tudo em maiúsculo, e a gente está interessado aqui nos valores. Legal? Inclusive aqui está errado, é premium. Então, como que a gente acessa esses caras? Visualiza comigo que, como a gente já tem as chaves, o que a gente precisa é acessar esse tipo para cada uma dessas chaves. Legal? A forma que a gente faz isso é, para o nosso tipo userType, iremos acessar essas chaves. E aí a gente vê que o nosso tipo agora ele virou um union, onde temos os valores do nosso objeto. Eu posso tranquilamente utilizar esse tipo aqui, e aqui na hora de chamar a função, eu posso passar esse userType.admin, que ele funciona, e aqui a gente também ganha em flexibilidade, porque agora podemos passar a string admin, que funciona normal, e
A tipagem, nesse caso, também é segura. Lembra que lá no enum de numéricos, a gente poderia passar qualquer número. Aqui eu tenho a flexibilidade de passar string, no entanto, se eu passo uma string aqui diferente, legal, ele não vai aceitar porque não faz parte ali da nossa tipagem. Então, como eu disse, esse é um padrão muito comum quando trabalhando aí com enums no TypeScript. Você vai encontrar isso em muitas codebases por aí, porque é um padrão que te traz essa flexibilidade de estar passando ali a string eventualmente, né? E você continua tendo esse objeto no JavaScript, legal? Mas um outro grande argumento aí em relação a esse padrão, além de estar saindo de todos os problemas que a gente visualizou dos enums do TypeScript, é que já temos esse objeto em JavaScript, e se um dia o JavaScript lançar aí os enums nativos, né, o nosso código já estaria mais do que preparado para estar fazendo aí esse ajuste. Legal? Então é isso, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se ele te ajudou, deixa um like aí, um feedback, é sempre bem-vindo. E manda também aí para os seus amigos que trabalham com TypeScript, que vale a pena aí a gente estar espalhando conhecimento. Legal? É isso aí e até a próxima.